Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esse episódio é em homenagem a todas as mães brasileiras que enfrentam o desemprego, a fome, a morte de suas mães pela Covid-19, a morte de seus filhos pela violência policial, como vimos agora com a chacina de Jacarezinho. Nesse Dia das Mães, a gente já não tem mais a Dona Hermínia para arrancar risadas dos típicos dias da família brasileira. Esse foi meu primeiro Dia das Mães sem a minha mãe aqui, e é um nó na garganta tão grande. Eu sou parte dos milhares de filhos que ficaram sem mães por culpa desses governos negacionistas, que desprezam o sentimento profundo que liga as famílias trabalhadoras e que tratam as nossas vidas como nada. Passamos esse Dia das Mães engolindo em seco a segunda maior chacina do Rio de Janeiro. 28 assassinados pelas mãos da polícia. E temos que ver com os olhos marejados de tristeza e raiva políticos reacionários como Bolsonaro e Mourão dizendo que era tudo bandido. No Brasil de 2021, o Dia das Mães está preenchido de Mirtes, de Brunas, de mulheres grávidas cheias de medo da pandemia, de centenas de mães que se organizam por justiça pelas vidas arrancadas de seus filhos. Está preenchido de dor e de revolta. Nós somos parte dessa revolta. E nesse episódio a gente quer falar com todas as mães que precisam todos os dias engolir o choro e levantar a cabeça. E lutar por um mundo onde possamos ter um futuro digno. E que o Dia das Mães seja realmente de festa. Bom, gente, para falar sobre esse tema, a gente está aqui hoje com duas das organizadoras do livro Mulheres Negras e Marxismo. A Carolina Cacau, que é professora do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Carol. Oi, Má. Oi, Leti. Oi, gente, tudo bem? E também estamos aqui com a Letícia Parks, que é professora em São Paulo. Dá um oi pra gente, Leti. Oi, gente. Então, gente, vamos começar o episódio. E eu queria, em primeiro lugar, que a Cacau contasse um pouco, direto do Rio de Janeiro, como foram as primeiras manifestações contra a chacina do Jacarezinho. Oi, gente, então, foi um ato muito emocionante, né? Foi no dia seguinte da chacina. Eu tava lá com outras companheiras, né, do Pão e Rosas, do Quilombo Vermelho. Fiquei muito emocionada e comovida, ouvindo o relato das mães que viram os seus filhos serem executados, que viram a favela banhada em sangue por conta dessa chacina, né? E ao mesmo tempo também me deu muita força, ver a força delas, assim, pra seguir lutando. Realmente você ficou muito emocionada. Vamos ouvir aqui um trechinho da sua fala pra gente poder transmitir como foi. Oi, gente, eu sou Cacau, tô aqui no ato do Jacarezinho, que foi organizado pelos movimentos de favelas, pelos moradores, pelos familiares, né? Por conta dessa chacina, esse massacre maior da história do Rio de Janeiro. É um ato muito difícil falar aqui, foi um ato muito emocionante ver os familiares falando que ouviram a polícia executar seus familiares dentro das casas. Você acordar com uma favela banhada de sangue, com pedaços das pessoas por aí, é revoltante isso acontecer em qualquer situação, mas ainda no meio de uma pandemia onde as pessoas estão morrendo de fome, estão desempregadas, estão numa situação absurda no Rio de Janeiro, estão morrendo nas filas dos hospitais e a prioridade do governador e da polícia é matar e massacrar a população negra e pobre nas favelas. É muito triste e revoltante ver que isso está acontecendo e que isso é um reflexo desse país, do golpe institucional que levou o Bolsonaro a poder. Inclusive o general Mourão falou que são todos bandidos, né? Porque para esse setor da extrema-direita, inclusive para a direita, os negros e pobres não têm direito sequer a serem presos, podem ser executados dentro de casa, porque tratam todos eles como bandidos, como criminosos que não têm direito nem à defesa, nem sequer a um julgamento. Tava ali, né, nessa fala com um choro na garganta, tava emocionada, mas também tava com, né, era também um choro de raiva, de ódio, né, de classe dessa situação. Eu vi as mães, as familiares, né, que eram ali na sua maioria mulheres negras, muito tristes, mas também muito decididas em lutar por justiça. E foi também revigorante, né, para mim e para todas as mães que estavam ali, né, ver uma coluna de mães, das mães de Manguinhos, que é uma favela do lado do Jacarezinho, que são mulheres que têm uma força, assim, gente, impressionante, assim. Elas vieram num bloco, num ato com uma faixa, né, na frente, com a imagem dos filhos delas, que também foram assassinados por essa mesma polícia que matou os 28 no Jacarezinho. E uma delas foi falar no microfone e ela disse justamente que estava ali para trazer força
para as mães do Jacarezinho, né? Para fazer um chamado para que, junto com elas não parem nunca de lutar por justiça. No ato também estava a Bruna, que é a mãe do Marcos Vinícius, que foi assassinado pela polícia na favela da Maré, e ela sempre vem nos atos, né, contra a violência do Estado, com a camisa da escola do seu filho, suja de sangue. Foi a camisa que ele foi assassinado, né? E que ela transformou numa bandeira de luta que ela mantém erguida em todos os atos, assim, é que ela vai. Ela é impressionante. E essas mães, elas são pra gente uma fonte de inspiração, elas são guerreiras incansáveis, assim. São as mães que têm a força da Mirtz, que é a mãe do Miguel, que caiu do prédio porque foi abandonado pela patroa, enquanto a Mirtz passeava com o cachorro dela no trabalho, né? Essa sociedade capitalista decadente e miserável que quer desmoralizar, tratando a gente, as nossas famílias, em especial as mulheres negras, como se a gente não tivesse direito a nada. E eles acham que pode entrar atirando para tudo quanto é lado, né, na comunidade, na favela, como fizeram no Jacarezinho e como eles sempre fazem nas favelas do Rio, né, uma política sistemática de extermínio da juventude negra que tem seu futuro arrancado pela fome, pela falta de educação, pela saúde, pela cultura, pela falta de trabalho, pelo assédio que muitos sofrem ali do tráfico, né, porque essa sociedade miserável não é capaz de dar perspectivas de vida e de futuro para essa juventude. E isso sempre com essa desculpa de guerra às drogas, né, que a gente sabe que é uma farsa para seguir mantendo o lucrativo comércio de drogas e de armas. E isso serve também para seguir fortalecendo essa extrema-direita reacionária, essa polícia racista, e para tentar justificar um aparato policial do Estado, né, armado, cada vez mais repressivo, e que a gente sabe que só serve para defender a propriedade privada dos capitalistas, né? Então eles vão na favela, massacram, mas os traficantes e os criminosos são também os de colarinho branco que não estão na favela, né? As armas chegam lá pela via de grandes poderosos, pela via de gente que está na política, que está na justiça, que está em cada parte do Estado. E no Rio de Janeiro, né, Carol, é ainda pior, né? Porque tem essa coisa bizarra que são as milícias, né? E que no governo Bolsonaro a gente vê que isso vem se ampliando e que eles querem, né, expandir isso cada vez mais nacionalmente. Sim, e teve inclusive um episódio aqui que eu expliquei mais em detalhes o que são as milícias, que todo mundo vai poder escutar, se não me engano é o episódio 42, que fala sobre a luta por justiça Marielle, e a gente está aqui de novo para dizer Marielle presente. Enfim, mas para retomar o que é fundamental, assim, para a gente entender o que está por trás dessa chacina, assim, essas operações que no Rio são permanentes, né, que matam em série, né, elas quase nunca são em áreas de milícia, né? E a milícia, inclusive, já controla mais de 60% do território da região metropolitana do Rio de Janeiro. Elas são sempre nas áreas do tráfico, né? Mas muita gente sabe que não é para garantir ordem nenhuma, é para abrir espaço para a milícia dominar o território, utilizando da polícia de todo o seu armamento para isso, porque a milícia é a polícia também, né? E a milícia não somente controla os serviços de cada região, mas ela também controla politicamente o voto das pessoas, né? E por isso elas foram ganhando um peso político, um poder político enorme, né? E eu falo isso não só para combater esse discurso, né, dessa história de guerra às drogas, esse discurso de combate ao crime organizado, né? Mas também para mostrar que o Estado e a polícia, eles são protagonistas do crime organizado no Rio de Janeiro, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar o que tem por trás de ações como essa tão letais, né? E também para a gente colocar que a gente não pode ter nenhuma confiança de resoluções que possam vir do STF ou do Judiciário, que pela via deles vai ser garantido qualquer coisa, ou mudar problemas estruturais do Rio de Janeiro. Então, vários movimentos de favela dos direitos humanos lutaram e conseguiram aprovar a DPF 635, que é conhecida como a DPF das favelas. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma lei que limita as operações nas favelas na pandemia, como se fosse assim, coloca mais empecilhos para que a polícia possa fazer esse tipo de operações. A questão é que isso não é o que define, né? Porque, na verdade, até se manteve assim, com menos operações por um tempo, mas depois elas voltaram a acontecer e as mortes aumentaram. Então, de setembro do ano passado para cá, né, teve um aumento de 179% das mortes por intervenção policial, né? E em 2021 já foram 9 chacinas em 2 meses e 86% das pessoas que morrem nessas operações policiais são pessoas negras. A polícia do Rio de Janeiro, ela é a que mais mata crianças e adolescentes no Brasil.
Estava lendo uma pesquisa de um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foram registradas 700 mortes entre 2017 e o primeiro semestre de 2020. E são da faixa etária de 0 a 19 anos. Bom, e na pandemia isso não mudou, né? De janeiro a junho de 2020, são 99 crianças e adolescentes que foram mortos por policiais, 27% na capital, 73% em outros municípios, né? Tem 3 crianças que estão desaparecidas há meses em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e a polícia não tem nenhuma explicação para isso. E é assim que a gente perdeu o João Pedro, a Agatha, a Jennifer e outras centenas de crianças que tiveram suas vidas e sonhos interrompidos. Assim. Então, realmente, somente a nossa luta vai conseguir parar essa máquina de matar negros e pobres, que é a polícia. A gente tem que fazer como o povo norte-americano, que depois do assassinato de George Floyd deu um basta, né, com uma mobilização massiva e chegou a impor o mínimo, né, que é policial ser julgado culpado pela morte que ele fez, né. E essa força, ela tem que vir da luta de classes, né. No dia do ato de Jacarezinho, eu disse isso também, que a gente não somente tem confiança na justiça, mas a gente vai fazer pagar por cada um desses mortos com a justiça implacável da luta de classes. E é por isso que a gente não pode deixar passar mais essa chacina, né, que é a segunda maior da história do Rio de Janeiro, é a operação mais letal da história do Rio. A gente precisa estar todo mundo na rua no dia 13 de maio. Vão ter atos articulados em várias cidades do país por justiça aos mortos do Jacarezinho, para que a gente possa construir uma mobilização para lutar por justiça. O Cacau e Má, eu tava pensando enquanto a Cacau falava, né, que é muito triste quando a gente fala da maternidade no nosso país e a gente saiba que tem essa cara negra, né, da maternidade, que é a cara da perda do filho, da impossibilidade de ser mãe integralmente por falta de direitos, pelo trabalho precário, né, então a gente tá falando que ser mãe para as mulheres negras significa justamente tudo isso, né, que num país pela herança da escravidão, de mãos dadas com o patriarcado, se forja um capitalismo que faz lucros extraordinários com salários de fome que as mulheres negras recebem, né? A gente vem dizendo várias vezes nos episódios aqui do Feminismo e Marxismo, e não é um número que a gente repete porque nos dá prazer dizer, mas porque coloca uma tarefa para a classe trabalhadora, para a esquerda, para o movimento negro de mulheres, que é esse dado de que as mulheres negras vivem com 60% a menos que os homens brancos, né? E são maioria hoje, inclusive, entre esses números, né, esses dados das pessoas que passam fome e vivem em desemprego, são uma grande maioria de mulheres e mulheres negras também, né, e também entre os que morrem de Covid, entre as trabalhadoras da linha de frente, na saúde, na limpeza, no telemarketing, né, então se contaminando também, sem direito à vacina, sem direito à licença remunerada. A luta contra a violência policial, né, que a Cacau foi colocando muito bem, né, todos os fundamentos dessa batalha, ela é uma das lutas entre muitos combates das mulheres negras pelo direito à vida e é também inseparável dos combates da classe trabalhadora, né? Juntos, mulheres e negros são a enorme maioria da nossa classe. Então, como é possível separar uma coisa da outra, né? A gente vê todos os dias essa realidade ser transmitida pelo olhar de uma trabalhadora que está dentro do nosso local de trabalho, dentro da sala de aula, dentro do hospital, ou seja, não são pessoas diferentes, né? A mulher que perde seu filho para a polícia e a mulher que volta para o trabalho no dia seguinte, né? No ato por Jacarezinho, aqui em São Paulo, eu falei que eu achava que tinha que ter pelo menos um dia de greve para cada morto em Jacarezinho, né? E deveria ter por todos os mortos, negras e negros e jovens, que a gente vê a polícia levar todos os dias, né? Nossa, Leti, eu achei muito forte, assim, essa fala que você fez. E essa imagem que você transmitiu na fala, eu achei muito emblemática. Porque justamente se trata dessa unidade que é extremamente potente entre a classe trabalhadora e a luta negra. E isso é impedido pelas direções dos grandes sindicatos, mas também, muitas vezes, pelas direções burocráticas dos próprios movimentos. Então vamos ouvir aqui um trechinho da fala da Letícia no ato em São Paulo. E também eu quero dizer aqui que essa nossa luta, companheiros, ela precisa ser acompanhada pelas centrais sindicais, que infelizmente mantêm uma paralisia e uma trégua com esse governo e impedem que a força organizada da classe trabalhadora, uma maioria feminina e negra, possa estar hoje, amanhã e semana que vem em greve por Jacarezinho, paralisada por Jacarezinho. Um dia para cada morto devia estar a classe trabalhadora paralisada nesse país. Porque esse drama é o drama da classe trabalhadora, companheiras e companheiros.
exatamente, Má. Eu transmiti essas palavras no ato porque essa nossa classe, né, dentro dos locais de trabalho, é quem tem que engolir o choro, sossegar o grito, voltar para o trabalho depois de perder o filho, o marido, o irmão, depois de sofrer abuso da polícia. E a polícia não, né? A polícia volta no dia seguinte disposta a levar mais alguns, né, das nossas famílias. Porque policial não é trabalhador, né? Se são trabalhadores, como diz o Guilherme Boulos, como diz o PSOL e o PSTU, o que os policiais produzem, então? Corpos negros? Nesse sentido que é forte também o exemplo da luta nos Estados Unidos, porque ali se dizia em alto e bom som que policiais não são trabalhadores, que tinham que sair dos nossos sindicatos, né? Várias mobilizações operárias exigindo a expulsão dos policiais dos sindicatos e vários setores também da classe trabalhadora dizendo que queriam um fim da polícia, da classe trabalhadora e do movimento negro. E que essa luta, né, essa luta unificada entre negros e brancos, como mostrou nos Estados Unidos, ela pode impactar também em métodos de luta da classe trabalhadora, que são o que tem de mais forte para a gente poder conquistar todas essas demandas, né? Só uma imagem disso, eu não sei se todo mundo soube da paralisação de 8 minutos e 46 segundos dentro da planta da General Motors, nos Estados Unidos. Foi o tempo que o George Floyd foi sufocado pelo policial, e também as mais de 500 mobilizações operárias que aconteceram em todo o país, justamente reivindicando essas demandas, né? Então, isso é bastante o exemplo e o caminho que a gente aponta, né? Não é o caminho de confiar numa reforma ou num ajuste da polícia, porque isso é absolutamente impossível, né? É muito importante isso que a Laite colocou. Por isso que a nossa luta, ela não pode ser por essa utopia reacionária que a esquerda, que grande parte da esquerda, e que até mesmo a esquerda que se reivindica socialista defende, né, promove, que é uma ilusão de reformar ou humanizar a polícia. Agora falam, inclusive, de controle social da polícia. Assim, a gente não pode ter nenhuma ilusão, né, nessa possibilidade de reformar algo que foi feito, né, para reprimir e matar. E a gente também não tem nenhuma ilusão na desmilitarização, porque, enfim, a gente viu agora o massacre no Jacarezinho que foi feito pela Polícia Civil, né? É uma instituição que de conjunto cumpre esse papel. Então, é impossível a gente resolver o problema da violência urbana sem a gente resolver as demandas econômicas e sociais do povo pobre, né? Essa é uma bandeira histórica que a esquerda está cada vez mais abandonando e entrando nessa armadilha que é debater o que é mal chamado aí de segurança pública, entre aspas, né? O que a gente acha que a esquerda precisa fazer é batalhar para ter emprego para todo mundo, saúde, educação, cultura, moradia, saneamento básico, né? Para que a juventude tenha um direito a futuro, né? E a gente acha, sim, que a esquerda tem que dar uma resposta ao problema da violência no Rio de Janeiro e no nosso país. Só que essa tarefa, ela passa, por exemplo, pela batalha da legalização das drogas, né? Combinado a um programa concreto que avance, que imponha limites imediatos à violência estatal que é institucionalizada, mas sem alimentar a ilusão de que a gente vai resolver esse problema sem atacar o problema da propriedade privada, né? É sempre no sentido de fortalecer a independência dos trabalhadores e do povo pobre frente ao Estado e frente à burguesia. O que para nós, né, isso se dá sempre no marco de uma perspectiva estratégica de acabar com a polícia, né? Que a gente sabe que não é o que está colocado para agora, no imediato, né? Mas que fica, como a gente viu nos Estados Unidos, como um horizonte concreto da nossa luta, né? E a gente, como revolucionário, também condena abertamente o narcotráfico, né? Mas a gente sempre vai denunciar que eles estão vinculados ao Estado de 1000 formas, né? E a proibição das drogas mantém o tráfico de drogas como uma fonte bastante lucrativa, não só pelo comércio de drogas, mas pelo comércio de armas também, né? Então, assim, os maiores bandidos desse país são os grandes empresários e políticos, né? E não a juventude negra que acaba aí, por 1000 motivos, acabando entrando no tráfico. Então, assim, a gente vai seguir denunciando a militarização no Rio de Janeiro, né? E que eles querem ampliar no país do Bolsonaro, né? Para outros lugares. Isso é um espetáculo da morte que gasta rios de dinheiro e que só serve para oprimir e matar a juventude negra e pobre e defender os interesses dos capitalistas. Com certeza, Carol. E além disso, eu acho que é importante a gente ter a defesa de um programa mínimo concreto, né? Para a esquerda poder batalhar, né? Por exemplo, a exigência de que todos os autos de resistência sejam apurados por um júri popular composto pelas comunidades.
né, organismo de direitos humanos e sindicatos, pelo fim dos tribunais militares, né, e que os crimes dos policiais sejam julgados por júri popular, né, pelo fim dos privilégios dos juízes, que todo juiz ganhe igual a uma professora, que sejam eleitos pelo povo, né, pelo fim de todas as tropas especiais, como o CORE, BOP, a Tática, a Força Nacional, né, que são criados justamente para massacrar o povo pobre e para massacrar as nossas lutas, né? Pelo fim das operações policiais e que todas as famílias despedaçadas pela violência do Estado sejam indenizadas. Enfim, é preciso um programa imediato para enfrentar toda essa situação e que, no caso específico de Jacarezinho, é preciso lutar por uma investigação independente, composta por representantes dos movimentos de direitos humanos, movimentos sociais, moradores da favela e também composta pelos familiares. Sim, essa luta ela precisa ser parte de uma luta ainda maior, né, contra toda a herança da ditadura militar, que na favela se sente todos os dias de distintas formas e que agora também se expressa no debate sobre essa maldita Lei de Segurança Nacional. Né, LSN, que agora vários setores do regime político se deram conta que era um problema depois que o Bolsonaro está usando ela para intimidar todo mundo. Mas é impressionante, porque vai lá uma parte dos parlamentares que se dizem de esquerda, como o Freixo, o PT e o PCdoB, e propõe um projeto de lei em substituição que supostamente tenta tirar o que tem de pior da LSN, mas mantém uma série de medidas que são tão arbitrárias quanto. Né? A nossa luta ela precisa ser para revogar integralmente a LSN. Também dizer que essa nova LSN é manter a herança, a carcaça, né, da ditadura militar viva. E por isso organizar os nossos movimentos é tão importante. Né? As mulheres têm sido linha de frente dos principais combates contra a extrema-direita, contra os regimes autoritários no mundo todo. E isso dá um orgulho muito grande e conecta a gente com a nossa história. Né? Vale lembrar que as mulheres foram decisivas na Revolução Haitiana e que foram a faísca que acendeu o incêndio na Revolução Russa em nada mais, nada menos que um 8 de março. Então a gente acredita muito nessa perspectiva que organizar as mulheres, essa enorme comunidade trabalhadora, feminina, que apoia e suporta de braços dados cada dor das suas amigas, vizinhas, familiares e companheiras, que essas mulheres são a faísca que pode acender o incêndio da luta proletária contra Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas aqui no nosso país. Bom, gente, por hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito a participação da Carol. Valeuzão, Carol. Obrigado, Má. E também quero agradecer muito a participação da Letícia Parques. Valeu, Má. Valeu, Cacau. Bom, pessoal, aqui é Diana Assunção e sim, eu tô literalmente invadindo esse forte episódio do nosso podcast que mostrou a dor dilacerante de tantas mães, mas ao mesmo tempo mostrou a força enorme que elas nos transmitem. E eu tô invadindo esse episódio apresentado pela minha amiga e camarada Maíra Machado para fazer uma homenagem surpresa a ela e a sua mãe Alice, que nos deixou no último ano. E era mais que mãe, né? Era sua melhor amiga, companheira, alma gêmea. A jornalista Alice Machado era também uma colaboradora do Esquerda Diário. Então, Maíra, vamos ouvir um poema do seu poeta preferido. Nem perguntamos, mas se você quer saber, eu acho que sei. Deve ter sido o coração. Pequena de tudo e ele tão grande, até arriava de tanta emoção. Nunca batia, sempre pulsava, esparramava amor e coragem, não tinha um triste que não alegrava. Parava para ver, ouvir e dava passagem. Ela o levava em cada esquina, primeiro você, coração, e logo ela ia, cantando e sorrindo, feito menina, deram as mãos. De tanto ir na frente, ele a levou, é muita leveza e muita beleza. Com toda razão, foi só coração. Esse poema é do Marcelo Machado, irmão da Maíra, escreveu em homenagem a Alice. E essa aqui foi uma pequena homenagem para nossa companheira, uma das âncoras do nosso podcast. Você quer falar alguma coisa, Maíra? Gente, vocês querem me matar? Sim! Não! A minha cara. Tô chorando aqui, gente. Sem palavras. Fiquei sem palavras, gente. Só queria dizer que realmente a força de vocês e a força das mulheres é o que permite a gente levantar a cabeça todos os dias e seguir nessa luta incansável por uma vida que vale a pena ser vivida. É isso aí, gente. Nossa companheira que, como milhares, sentiu a dor da perda da sua mãe em meio à pandemia. Essa é uma homenagem também para todas as filhas e filhos que perderam suas mães e todas as mães que estão sendo um grande exemplo para enfrentar a violência policial, para enfrentar a fome, para enfrentar a pandemia.
É isso aí, gente. A polícia tem um alvo! A polícia tem um alvo, que é morador de favela e periferia. São os corpos negros que são esse alvo. O meu filho, Jonathan, tinha 19 anos de idade quando foi assassinado por um policial que já respondia por triplo homicídio e 2 tentativas de homicídio. O meu filho foi assassinado com um tiro nas costas, totalmente indefeso. Há 6 anos eu luto por justiça. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou lutar. Porque nós, favelados, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos estar unidos. Nós não podemos nos calar. Enquanto eu respirar, eu vou lutar. Enquanto eu viver, eu vou lutar. O meu filho, assim como Marcelo, Ágata, Marcos Vinícius e tantas outras vítimas desse Estado assassino, Estado racista. O Brasil é um país racista que mata, que encarcera, que tortura os corpos negros. Essa é Ana Paula de Oliveira, mãe do Jonathan, um jovem negro que foi assassinado com 19 anos pela polícia em Manguinhos em 2014. Ela faz parte do movimento Mães de Manguinhos, que são mulheres como outras milhares no país que transformaram a dor do luto em combustível para lutar contra a violência do Estado. Nossa homenagem para todas essas mães e o nosso compromisso de luta por justiça. Hoje é só, pessoal. Curtam e compartilhem.